primeira vez na história que um presidente da República, no exercício do mandato, é acusado de corrupção passiva. Esta denúncia, feita pela Procuradoria-Geral da República, já está na Câmara dos Deputados, que tem a competência legal de dizer se aceita ou não a abertura do processo. Diante de tantas situações fazendo história na nossa política brasileira, na economia e no mundo jurídico, o Estúdio 4 faz um programa especial esta semana com 50 minutos de duração e 2 blocos estendidos. E para analisar o atual contexto, são nossos convidados desta semana o juiz de direito da comarca de Passo Fundo, Luiz Cristiano Aires, o vereador Matheus Wesp, do PSDB, os professores da UPF na área do direito Alcindo Roque e da economia Ginês de Campos. Sejam todos bem-vindos ao Estúdio 4 dessa semana. Como eu disse, vai ser especial. A gente vai ter 2 blocos de 25 minutos, que é para dar conta de tudo que a gente tem para analisar aqui. E acho que a gente não vai conseguir dar conta. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para cada um dos nossos convidados aqui fazer uma análise muito breve sobre como estão enxergando o cenário nacional em todos os seus segmentos, na área econômica, na área política e também no judiciário. Eu vou começar com o doutor Luiz Cristiano. Nós vivemos um momento obviamente singular, né? Mas não um momento que não deixará consequências. Me parece que, na verdade, ele se mostra com toda essa singularidade porque nós aparentemente chegamos no fim de um ciclo histórico. A política e as relações sociais no Brasil, desde sempre, eu diria, tem essa conformação específica que nós vemos aqui. E isso é denunciado ao longo do tempo por vários autores, mas que fundamentalmente se caracteriza por essa impossibilidade ou dificuldade de separar de forma clara o estamento privado e o público, né? Os setores privado e público da vida comum. Isso se reflete nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de poder, nas nossas relações econômico-financeiras. E na política, como reflexo disso tudo, obviamente, não há diferença, né? Há, portanto, uma promiscuidade histórica entre a política e os setores privados, setores que implementam a economia no dia a dia. Basta ver que o que nós vemos hoje, né, é exatamente a demonstração da íntima e promíscua relação que existe entre o setor privado, entre grandes conglomerados financeiros e econômicos e midiáticos, eu diria, porque eu acho importante frisar isso, porque ele tem um papel importante no desenvolvimento dessa crise, e que, na verdade, hoje vem à tona. Pois é, porque até então parecia velado tudo isso. A gente sabia, mas estava ali quietinho, né? E esse é o grande problema, talvez. Por quê? Hoje de manhã, inclusive, eu ouvia um comentário do Bob Fernandes, onde ele fala do faz de conta. Diz ele, ao longo do tempo todos sabíamos, nas portas de redação, nos bancos escolares, nos parlamentos, no judiciário, todos sabíamos da existência desse financiamento ilícito do espaço da política, nós sabíamos da corrupção, mas de alguma maneira nós resolvíamos isso superando esses episódios sem resolvê-los. E essa é uma característica bem própria do Brasil, né? Nós, ao longo da história, sempre fizemos as nossas mudanças sociais por cima, né? Por acordos de elite, sem qualquer tipo de enfrentamento que tivesse efetivamente transformado estruturas. E eu acho que esse é o ponto que nós chegamos hoje, onde, por conta da tecnologia, por conta da insatisfação popular, por conta do esgotamento desse modelo de financiamento da política, né, ele é disfuncional para o próprio sistema, né, nós chegamos a esse limite. E essa é a crise que nós vivemos hoje. E como toda crise, nós podemos sair dela bem
ou piores do que entramos. E esse eu acho que é o grande desafio da sociedade brasileira. Matheus, qual é a tua análise? Bem, gostaria de agradecer a oportunidade pelo diálogo com os colegas e me espanta muito, principalmente porque tu comentaste até no início, sobre a primeira vez na história que um presidente foi denunciado. Isso não significa que é a primeira vez na história que um presidente foi corrupto, mas tão somente demonstra que as nossas instituições políticas não estão adequadas para, de fato, nós termos uma democracia. Pelo menos não a democracia que queremos. Porque se buscássemos, assim, os clássicos, de modo bem claro, a democracia é um governo que a vontade popular, de modo soberano, é respeitada. Mas isso não se dá tão somente no momento eleitoral, porque senão nós afirmaríamos que o povo é um soberano, tal qual, eu costumo dizer, um rei em um palco teatral, que após a saída de cena não reina em lugar algum, né? A democracia se caracteriza principalmente pela possibilidade de responsabilização dos representantes e, nesse sentido, principalmente observando o que tivemos nesse atual período de mandato da presidente Dilma e agora o comportamento do presidente Temer, a necessidade de troca de governo, e aqui não falo das instituições administrativas ou da chefia de Estado brasileira. A mudança de governo, ela necessita uma caracterização tão grande de cometimento de ilícito penal que torna quase impossível a responsabilização política. Veja bem, o que discutimos agora, principalmente porque a denúncia da Procuradoria-Geral da República passa por um juízo de admissibilidade no Congresso Nacional, nós estamos discutindo que um presidente, que acredito aqui ninguém defenderia, se ele poderá ou não sair do poder. E isso vai levar a discussões do impacto na administração, do impacto no Estado, que é claro que nós devemos ter responsabilidade de analisar, mas que não deveria ser a nossa preocupação. Porque um governo que perde a confiança deveria sair sem delongas. E essa decisão é política na Câmara. Mas como nós não temos o nosso presidencialismo um instrumento político de responsabilização, tudo passa por uma criminalização da política. E nesse sentido, vejam, se nós, por exemplo, fôssemos contratar alguém para cuidar dos nossos filhos e alguém levantasse a hipótese de que essa criança está sendo abusada, ninguém diria, não poderemos trocar a cuidadora porque não há crime comprovado. Nós simplesmente, sem grosserias, provavelmente diríamos, não, porventura, vamos trocar. No Brasil, não. Para responsabilizar os políticos, nós precisamos da comprovação de um crime. Então, é por isso que eu advogo a defesa de uma outra forma de organização política, um sistema parlamentarista, como nós temos observado em diversos países europeus, que no primeiro sinal de corrupção, o governo é alterado, sem que com isso se afete a administração pública, sem que com isso se afete o Estado. Eu até comento muito porque dias atrás me deparei com a seguinte situação, e é importante que os telespectadores saiam para ver a complexidade, porque quando nós mexemos no presidente, nós mexemos não só no governo, mas também na administração como um todo e também no Estado, nas relações diplomáticas, na nomeação dos ministros da Corte Suprema, nas Forças Armadas, enfim. Dias atrás, um colega meu, advogado aqui em Passo Fundo, tratando das relações de uma licitante com o governo federal, ligou para saber, bem nos momentos da denúncia do Procurador-Geral da República, se o governo federal iria fechar a negociação de um contrato administrativo, um assunto administrativo normal, comum, corriqueiro. E a resposta que obteve do Ministério da Educação é que deveria aguardar, pois não sabiam se o presidente continuaria, se não continuaria. Se um país para perante fatos tão simples, significa que o sistema político, pelo menos, não tem mecanismos eficazes de responsabilização política. Por isso que eu acho que o cerne da nossa corrupção, mais do que comportamento moral de pessoas ou de partidos, até porque nós temos visto diversos partidos, inclusive o meu, PSDB, partidos da oposição, nós trocamos partidos, trocamos pessoas e os efeitos continuam os mesmos, quer dizer que, digamos assim, o remédio que temos utilizado para melhorar a política, a troca de partidos ou pessoas não resolve. O problema talvez esteja, de fato, no próprio sistema político que favorece, principalmente com a cooptação do Estado e da administração por políticos e partidos ideológicos, a privatização, bem de fato, como o doutor Luiz Cristiano afirmou, a privatização da política, não só por, claro, interesses econômicos, mas principalmente por interesses de grupos, de partidos ou de segmentos que, é claro, não representam o bem comum. Doutor Alcendo. Bem, Sumara, nós estamos num assunto que sempre vem nos tomando tempo, nos preocupando, mas eu vejo que, me parece que nós estamos como uma síndrome de Estocolmo, uma relação de poder. Vai chegar um momento em que nós vamos ficar até com preocupação com o sequestrador. Ou seja, a nossa preocupação é quem sequestrou a nossa cidadania, quem sequestra ou quem virá sequestrar a cidadania e manter exatamente uma relação de dominação de tal modo que a gente acredite que não há solução possível fora desses quadros. E isso me parece que é o maior sintoma
vi uma pesquisa dias atrás, se é melhor com o Temer ou melhor sem o Temer. E há, pelo menos em alguns sintomas indicativos de que as pessoas hoje estão argumentando, e os grupos de poder estão argumentando principalmente, de que é preferível ficar com o Temer do que tirar o Temer. Isso mesmo. Olha, E uma outra parcela, fazendo um parêntese, doutor Alcindo, não sabe o que dizer. Não sabe, está numa situação de incerteza e insegurança absurda. E a síndrome de Estocolmo, quem lembra lá em 73, é a vítima, quem foi sequestrado, passa a ter uma preocupação com o sequestrador, inclusive com o seu bem-estar. Isso avança aos sintomas para todas as áreas do nosso comportamento. O que nós temos é uma relação de dominação e os grupos de dominação. E esses grupos de dominação permanecem ditando as regras. E isso me parece que é também problemático. E aí não é só na questão das relações políticos eleitorais ou políticos do poder, mas também que passa pelo poder judiciário. Nós estamos vendo e assistindo uma postura, de certo modo, que é aparente, mas não necessariamente transparente do Poder Judiciário, na medida em que nós assistimos tudo o que ele faz, e isso é um dado positivo, mas nós não sabemos, ou pelo menos desconfiamos, do que efetivamente ocorre nos bastidores, na antessala. Mas não é o que acontece na antessala. Essa indeterminação e essa incerteza, com um senso de orientação para a própria sociedade, de que se o judiciário, que é o último bastião, vamos falar assim, o último recurso que possa existir numa relação de conflito, ele vai se posicionar de tal modo a manter a estabilidade ou assegurar a estabilidade, mas simplesmente vai estabelecer uma manutenção de um Estado, de um status que está aí. Eu diria assim, esta síndrome tem hoje nos gerado uma tamanha sensação que nós passamos a quase que idolatrar o sequestrador e a proteger o sequestrador. Mas não esse ou aquela figura, não, mantendo esse quadro de dominação, porque nós não sabemos se nós seremos sequestrados novamente e não conhecemos o sequestrador, o futuro sequestrador. E essa é a sensação, Zumara. Nós, quando ligamos um canal de TV ou ligamos as redes sociais, a gente não sabe se não está vindo informação de quem seja o próximo sequestrador. Já se fez isso com a Dilma, se discute isso com o Lula, se trata isso hoje com o Temer, já se fala do Aécio Neves. Ou seja, nós somos vítimas de um processo todo também que está se colocando, em que nós não sabemos, muitas vezes queremos permanecer, porque a gente não sabe se a mudança vai ser para pior ou para melhor. Nós estamos numa síndrome de que nós não nos sentimos com o poder suficiente para poder mudar esse quadro. E isso é preocupante. Por isso que as pessoas não estão, por isso não, mas por uma das razões, que as pessoas não estão indo para as ruas, não estão se manifestando. Mobilizadas. Isso não estão se mobilizando, porque eu sou da geração que fez protestos para as diretas, fez manifestações para as diretas, e havia uma mobilização muito grande. E hoje nós estamos numa crise muito maior do que simplesmente substituir gestores. É uma crise que nos afeta porque nós nos sentimos sem força, sem poder e sem capacidade. E ainda mais, idolatrando os sequestradores, né? Professor Ginés, o senhor tem um viés nessa análise também econômico. Qual é a sua avaliação nesse momento? Em primeiro lugar, eu já tenho dito isso em outras oportunidades, né? A impressão que se tem é que nós nos tornamos, infelizmente, uma cleptocracia. Ou seja, um Estado controlado por organizações criminosas, inclusive travestidas de partidos políticos. Os partidos políticos no Brasil, infelizmente, se tornaram verdadeiras organizações criminosas. E, evidentemente, que essa cleptocracia ela tem uma participação também da classe empresarial corrupta, né? E que estabeleceu essa relação promíscua com o Estado, né? É importante dizer que, dentro dessa cleptocracia brasileira, nós temos uma participação do Executivo, do Legislativo e de certa forma até uma boa parte do judiciário brasileiro envolvido nesta lógica de corrupção que é sistêmica, né? É importante dizer que a corrupção no Brasil ela é sistêmica, ela é pluripartidária. É importante aqui citar, porque do ponto de vista partidário, um conjunto importante de partidos que compõem o chamado campo amplo da esquerda, né? E partidos que compõem o campo amplo da direita estão mergulhados nesse processo de corrupção, né? Tanto que eu tenho insistido muito que um dos aspectos
e mais reflete a pobreza intelectual do debate atual da questão política hoje é essa discussão entre esquerda versus direita. Não há, para mim, maior pobreza intelectual de um debate completamente estéril nos dias atuais para entender a política no Brasil do que esse debate infrutífero de esquerda e direita. O que nós vimos foi um grupo político de esquerda corrupto, juntamente com um grupo de direita igualmente corrupto, constituíram um projeto de poder, partilharam o Estado, né, de uma forma corrupta, lotearam a estrutura estatal, né, e construíram uma aliança. É importante dizer que tem uma aliança. Talvez nada mais simbólico desta aliança espúria, promíscua, que o Lula e Paulo Maluf. Quer dizer, chega a ser simbólico como essa aliança, que foi estratégica, inclusive, para a eleição de um prefeito da principal cidade do país, como é simbólico quando grupos políticos, né, que teoricamente são divergentes do ponto de vista ideológico, se aliam, fazem um loteamento do aparato estatal, né, e montam um dos maiores esquemas de corrupção da história desse país. Mas lembrando, Diniz, que esse não é só uma realidade de Brasília. Não, absolutamente. País, né? Nos municípios também se formaram a corrupção, organizações sem qualquer identidade. Sem dúvida. Né? A corrupção, isso reflete, inclusive, no modo de conduzir a política e a gestão pública. Só que a corrupção, como eu disse antes, a corrupção no Brasil ela é pluripartidária e sistêmica. Quando eu digo que ela é sistêmica, ela, de certa forma, ela está em todas as esferas do aparato estatal. Ela está no município, desde o pequeno município do interior do estado de Alagoas, a Jacaré dos Homens, tem um município chamado, que você tem um esquema de corrupção envolvendo a merenda escolar, assim como também no estado, né? E assim também na dimensão federal. Você tem a corrupção hoje sistêmica, pluripartidária, é importante destacar isso, e o próprio judiciário, né, o STF tem demonstrado claramente, né, o seu envolvimento político. Né? Quer dizer, há uma partidarização ideológica do judiciário. E isso é preocupante, né? Porque aí você espera que essa instância seja a instância capaz de punir severamente a corrupção no Brasil, e muito pelo contrário. O que a gente tem visto é um STF que tem legitimado nos últimos 30 anos, e eu pergunto aqui, quais dos atores políticos de relevância histórica no país nos últimos 30 anos que, envolvidos com corrupção, foi punido severamente, né? Então, isso é digamos assim, uma situação que coloca em descrédito completo hoje as instituições políticas no país. Bom, eu quero aproveitar então a deixa do professor Diniz, já para passar para o doutor Luiz Cristiano Aires, essa questão do judiciário. Primeiro, saber do doutor Luiz Cristiano qual é o papel do judiciário em todo esse processo. E segundo, fazer uma outra colocação, que é a mais recente decisão aí, que envolve o senador Aécio Neves. O ministro Marco Aurélio decidiu devolver o mandato a Aécio Neves e negou o seu pedido de prisão. Numa recente decisão do STF, o ex-senador Delcídio Amaral foi preso e teve a perda do seu mandato. Por que decisões diferentes para situações que me parecem são semelhantes? Bom, esse é um problema sério que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, às claras, né? E eu acho que esse é um aspecto positivo. Hoje nós acompanhamos, no exato momento em que acontece esse tipo de posicionamento, né? A sociedade brasileira pode acompanhar, pode tirar as suas conclusões a partir do que vem acompanhando no noticiário e nos debates nas redes sociais, enfim. Mas eu queria pontuar, chego no judiciário, mas Sim. queria pontuar algumas coisas que eu acho importantes, até porque isso tem a ver com a última decisão do ministro Marco Aurélio. Em primeiro lugar, não há dúvida de que a gente chegou ao âmago, talvez, dessas relações público-privadas. Como isso funciona no Brasil, quais são os objetivos que isso tem. E é importante frisar isso, primeiro,
para pontuar que não é o espaço da política tão somente responsável pelo estado de coisa a que chegamos. E, portanto, nós precisamos descobrir, e esse eu acho que faz parte do nosso debate, quais as razões que nos levaram a este momento. Quais os interesses que estão por trás do posicionamento A, B ou C, né, da imprensa, do posicionamento dos agentes políticos, do posicionamento dos agentes privados. Porque é preciso descobrir interesses, né? Nós não estamos falando aqui apenas de moralidade. Há interesses por trás de toda a ação humana. E é esses interesses que precisam ser desnudados. Segunda questão, que eu acho, Ginés, perigosa essa generalização. Sim. Por quê? Porque ela criminaliza a política. E não há democracia sem política. No mundo inteiro se faz o debate de como nós podemos superar, eventualmente, essa representação via partidos. Os movimentos que estão aí em vários países da Europa, né, outras formas de representação ou de veiculação de interesses da sociedade. Agora, nós não podemos correr o risco de inviabilizar a ação política via partidos. Sem dúvida. E afirmar que todos os partidos são gangues, joga água nesse moinho. Eu quero fazer só uma observação, eu acho que é importante, eu não quero aqui generalizar, até porque nós representamos de alguma medida as instituições. Nós vamos ter sempre nas instituições pessoas comprometidas eticamente, né? Se eu dei a entender que ela é uma análise generalista, eu quero dizer que ela não o é. Perfeito. Mas, infelizmente, um conjunto importante de partidos no Brasil se tornaram e atuam como organizações criminosas. Mas a grande questão é essa. São os partidos ou são eventuais lideranças partidárias, são eventuais grupos dentro de partidos? Porque quando eu falo que o partido é assim, eu mergulho todos nessa vala. Sim. Né? E isso não significa que vários deles não estejam seriamente comprometidos. Mas sempre há a possibilidade de algum resgate, né, da ética na política. E isso precisa ser trabalhado. Até porque muito dessa perplexidade brasileira hoje se deve a isso. Isso. E eu acho que, e aqui eu aponto o dedo, porque acho que o papel que a mídia cumpriu nesse último período foi exatamente esse, de criminalizar. E eu diria que, num período recente, criminalizar parte do espectro político. Hoje nós vemos que isso é muito mais amplo, que não há uma invenção da corrupção num partido, mas é uma forma de fazer política e fazer negócios no Brasil. Isso. Que está hoje bem vincado. Então, esses aspectos são importantes. Por quê? Porque eu acho que não há forma de reformar a democracia sem mais democracia. Não é menos, é mais. A gente tem que apostar nos partidos, tem que apostar em movimento social, tem que apostar... Agora, doutor Cristiano, eu acho que é importante, assim como não se pode criminalizar a política, acho que nós também avançamos bastante, porque nós reconhecemos que há crimes porque até pouco tempo atrás se negava isso. Alguns agentes políticos negavam peremptoriamente que pudesse haver qualquer organização criminosa. Isso também é um avanço, ou seja, está se reconhecendo. A questão é, vivemos na sociedade de anjos? Não. Nós não vivemos. Agora, o que nós temos perplexidade é de que quem faz algo nefasto, criminoso, tem que responder. E essa é a maior perplexidade. É de que, se nós não vivemos sociedade de anjos, agora quem praticou e quem faz tem que responder. Sem dúvida. E isso me parece também que é um pouco da sensação superficial, eu diria assim, mas é uma sensação que deve ser levada em consideração, de que possa não haver um processo contínuo de responsabilização, é claro, assegurando as garantias, mas que haja garantias, mas que haja pelo menos essa confiança de que a solução que se dará não se dará em função desta ou daquela pessoa, desse ou daquele grupo, mas exatamente de uma condição de responsabilidade. E isso, me parece, avançamos, se reconhece hoje que existem organizações criminosas em partidos e em grupos partidários, e isso já é um avanço, e que nós temos que ter agora a garantia, ou a certeza, ou a sensação A grande questão que nós enfrentamos hoje é como fazer frente a esse fenômeno Perfeito. dentro da democracia. Dentro da democracia. Perfeitamente.
E aqui é o papel do judiciário que eu queria pontuar em seguida. Nós vamos responder essa questão que eu acho que é bem importante, mas depois do intervalo a gente faz um intervalinho e volta em seguida. O programa desta semana é especial, estamos com blocos estendidos para dar conta do debate que envolve o cenário político, econômico e também jurídico do país. Estão conosco o juiz de direito da comarca de Passo Fundo, Luiz Cristiano Aires, o vereador Matheus Vespe, do PSDB, os professores da Universidade de Passo Fundo na área do direito, o professor Alcindo Roque, e também na área de economia, o professor Ginês de Campos. Bom, como eu disse, a gente não vai conseguir dar conta de todo o debate, não é? Porque a gente não conseguiu nem avançar nas questões que a gente tem programado aqui. Mas, doutor Luiz Cristiano, o senhor estava concluindo a questão em relação ao judiciário. Vou concluir brevemente. Exatamente nessa perspectiva, me parece que o judiciário, primeiro, deve deixar o espaço próprio da política para resolver os problemas da política. O espaço do judiciário é o espaço, nesse contexto, né, de corrupção, de negócios ilícitos, é exatamente tentar se apropriar do que está acontecendo e julgar aqueles ilícitos, punindo quem deva ser punido. Mas o fundamental aqui é que a gente faça isso dentro do Estado de Direito. Nós levamos muito tempo para estabelecer garantias mínimas e que o judiciário, por conta da sua seletividade, lamentavelmente, tem garantido para alguns e deixado de garantir para outros, mesmo que os fatos sejam semelhantes. Né? A gente tem um caso clássico, eu diria, que foi a exposição de áudios privados ilicitamente obtidos, né, para consumo ex-presidente público, Dilma, né, que cumpriu um papel fundamental no processo de impeachment. Ministros do Supremo, à época, dizendo que o importante era o conteúdo e não a forma, e o mesmo ministro hoje, em outros áudios, dizendo que é um absurdo que se exponha um senador da República a isso. Ou seja, a garantia é para todo mundo, do pobre ao rico, do mais humilde cidadão até o mais alto prócer da República. Todos têm a mesma garantia. E esse é o nosso desafio, o desafio do judiciário, de garantir o mesmo padrão de garantia para qualquer cidadão. Porque o que aconteceu nos últimos tempos, essa devassa na vida pessoal de muitos políticos, né, à luz das garantias, é o que acontece cotidianamente nas nossas periferias. Não há respeito a garantias mínimas. E quando a gente acha que, se a gente fizer isso no topo da pirâmide, nós estamos igualando, na verdade, nós vamos só garantir menos respeito a garantias ainda daqui para frente. Então, esse é um aspecto fundamental e eu acho que é um debate que a gente poderia travar aqui. Bom, Matheus, você falou no primeiro bloco que a solução ou a saída para o país é uma mudança de sistema e você defende o parlamentarismo. Como isso poderia acontecer no momento em que a gente está vivendo? Bem, eu vejo que nós podemos abordar o assunto sobre o aspecto institucional. O papel das instituições em qualquer realidade sociológica é o de pautar condutas e condicionar comportamentos. E como falávamos antes, que não temos anjos na política, veja, a corrupção é um aspecto antropológico do ser humano que tem tendências para o bem ou para o mal, isso é natural. O que pode ocorrer é que determinadas regras impostas à convivência entre as pessoas podem reforçar ou não esses comportamentos para o bem ou para o mal. Se nós concentrarmos muitas decisões e muitos poderes nas mãos de poucas pessoas, e isso em qualquer circunstância, a tendência será total para o cometimento de atos imorais. O exemplo, eu cito muito isso, quando nós queremos que uma criança, por exemplo, deixe de cometer algum ato, nós retiramos os objetos do campo de visão da criança, para que isso condicione o comportamento da criança. Se nós deixarmos o objeto, a tendência será de estimular o cometimento de atos envolvendo aqueles objetos que nós não queremos que a criança atue ou mexa. No caso da política, por exemplo, quando nós concentramos funções, tamanhos poderes na presidência da República, nos governadores de Estado, nos prefeitos, possibilidade, por exemplo, dos próprios chefes do Executivo, que já controlam grande parte das maiorias parlamentares, muitas vezes compradas com os próprios recursos da administração. Como imaginar, por exemplo, que um chefe do Executivo vai vetar
por exemplo, ou sancionar um projeto de lei isento, sem levar em consideração interesses político-partidários. Como imaginar se o presidente da República, por exemplo, nomeia os presidentes da Corte Suprema, e podemos observar isso no julgamento do TCE, em que o ministro Gilmar Mendes, parece que nós já sabíamos, vai decidir assim, parece um pênalti que vai ser batido em determinado lado. Por quê? Porque o presidente já faz essa vinculação. É claro que o Gilmar Mendes não foi escolhido pelo presidente Temer, foi escolhido pelo presidente FHC ainda, mas tu já vê, nesse caso, que é uma vinculação político-partidária. Como imaginar que a administração não vai ser locupletada com interesses privados, sejam eles econômicos, corporativos, se a pessoa que representa essa instituição, que deveria ser neutra, apartidária, e aqui não faço uma defesa da monarquia, porque o parlamentarismo separando o Estado e o governo funciona também nas repúblicas. Mas quando a chefia de Estado ela é de fato isenta, há uma diminuição das possibilidades de corrupção por aqueles que detêm o governo. E no caso ainda nós alimentados por um sistema de voto proporcional, que leva a inúmeros candidatos, inúmeros partidos políticos, a uma representação corporativa, é evidente que, pelo tamanho custo das campanhas, e nós temos observado nas campanhas de deputados federais, estaduais, valores que chegam até 9, 10 milhões de reais, que entrando em um sistema eleitoral já corruptível desta forma, e por isso advogaria em favor de um voto distrital, por exemplo, se o político já entra por um sistema que quase que leva a prática de comportamentos corruptos, por isso que falo em reforma das instituições para mudar esses comportamentos, é evidente que esses políticos, devendo uma conta gigantesca, terão que barganhar com o executivo, que contendo todos os recursos da administração, o loteamento de cargos, ministérios, e nós observamos isso desde o início da República, e o patrimonialismo, que os colegas aqui muito bem falaram do Raimundo Fauro, demonstra isso, que é a utilização do Estado por estamentos e corporações privadas, e aqui não falo só no sentido privado econômico, mas privado de qualquer segmento que não fale pelo todo, pela nação. Quando um sistema possibilita isso, e de fato o presidencialismo leva a isso, e nós não encontraremos nenhum, de fato, sistema presidencialista que não tenha os mesmos sintomas, porque se nós pegarmos os países da América Latina, todos padecem dos mesmos problemas que o Brasil, e os países que não padecem são os países da social-democracia, e não falo aqui porque o PSDB, infelizmente, não representa a social-democracia no Brasil, porque o sistema não permite. Nós pegarmos os países que são europeus, que exercem uma social-democracia, a direita convive com a esquerda, há de fato um debate ideológico, a troca de governo pacífica, o eleitor consegue votar em um momento num partido de direita, não gostou da política econômica, troca, sem que o Estado seja refém desses partidos políticos, a administração continua um processo democrático trabalhando normalmente, e isso não acontece no nosso país, não pelos agentes políticos, porque nós somos homens. E os homens nós não podemos trocar. O que nós podemos fazer, enquanto debatedores e pessoas que atuam no público, é trocar as estruturas, porque os homens são esses que nós temos, né? O grande problema, desculpem, claro, grande problema é que o Estado é refém das forças econômicas. Eu diria até partidárias, né? Que estão por detrás da... econômicas. O partidário também é refém dessas forças pelos interesses que movimentam. Sim. Basta ver hoje o grande debate na economia sobre a limitação das soberanias. Sim. A economia raptou a democracia. Sem dúvida. Eu não sei se poderia ser assim, talvez tão, só para concluir o raciocínio, tão extremo de dizer que a política acabaria sendo refém, talvez eu caísse aí numa ótica um pouco marxista, mas que é compreensível e discutível, mas que eu acredito que a discussão econômica de interesses, ela é natural do jogo econômico como uma dimensão do ser humano. O que não pode ocorrer é que esses, digamos assim, interesses socioeconômicos dominem o cenário político. Isso é evidente. E como explicar, então, a reforma constitucional que congelou por 4 mandatos o orçamento e as despesas públicas? Isso significa romper o princípio democrático. Pouco importa quem eu elegerei, ele não fará nada. Claro, mas e eu acho que observamos, doutor, exatamente essa possibilidade de que forças econômicas, corporativas, partidárias, dominem e tornem o Estado, e no fundo o Estado somos nós, cidadãos, refém, exatamente porque nós não temos mecanismos políticos de controle, de separação dessas instâncias. Eu quero fazer um link da fala do Dr. Luiz Cristiano com o professor Ginês, que é o seguinte: o mercado, o senhor mercado, não é, professor, se comportou de uma forma nas vésperas do impeachment da presidente Dilma Rousseff e está se comportando de outra forma completamente diferente diante de uma denúncia gravíssima contra o atual presidente. Por quê? Bom, em primeiro lugar, eu queria aqui reforçar o que nós estávamos falando anteriormente, né? Talvez uma das obras clássicas que mais refletem o momento atual é
a obra de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, né? No qual estabelece essas relações históricas de promiscuidade entre o setor público e o setor privado, as relações promíscuas entre legislativo, executivo e o próprio judiciário, que participa, obviamente, dessas relações obscuras, mas é importante citar, né, a dimensão econômica, né? Embora eu não acredite mais nesse determinismo do econômico sobre o político, que é, obviamente, uma abordagem marxista, né, mas os interesses econômicos sempre moveram, inclusive, a forma de funcionamento da política. A política, ela é instrumentalizada para atender interesses que são, evidentemente, econômicos. E o que é interessante observar é que nós estamos vivendo, apesar de uma retração abrupta da atividade econômica, no qual muitos economistas, inclusive, num discurso panfletário e equivocado, dizendo que nós controlamos a inflação, que a inflação agora está sob controle. Chegam a falar em deflação, né? Em deflação, a partir de medidas econômicas que o governo tomou. Nós estamos vivendo uma abrupta retração da atividade econômica e que esse é o fator determinante do controle inflacionário. Você não tem mais demanda, né, do ponto de vista de investimentos, do ponto de vista do consumo. Agora, o que me assusta é que o mercado, ele funciona de uma maneira, dentro de uma lógica, independentemente da crise política. Porque, na realidade, o que interessa a determinados grupos políticos e partidários é que nós façamos aí uma mudança nas regras das relações entre capital e trabalho que beneficiem claramente o capital. Isso está muito claro. Aí o senhor está falando das reformas. Reforma previdenciária, reforma trabalhista. A reforma trabalhista tem claramente uma motivação econômica, puramente econômica, de grupos econômicos que entendem essas reformas como uma possibilidade de construir novos nichos de mercado, a previdência privada, enfim, o aumento do lucro dos empresários, em detrimento de uma exploração cada vez maior da classe trabalhadora, isso está claro. Então, é assustador que nós temos uma crise político-institucional extremamente grave, né? Mas a economia responde de uma outra maneira, completamente diferente do que se esperava. Claro, tem uma crise econômica aí, sem dúvida. E eu também afirmo aqui, os indicadores econômicos, em certa medida, muitas vezes eles são manipuláveis. Principalmente aqueles que estão no poder, né? Seja de esquerda, seja de direita, usam os dados econômicos de forma manipulável para construir cenários artificiais, né? Que nem sempre representa, de fato, a realidade. Nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas neste país, né? Isso é um reflexo claro de uma profunda crise econômica e que os indicadores parecem, muitas vezes, refletir uma outra realidade. Que estão positivos. Doutor Alcino. Zumara, vou falar assim, 3 planos, né, rapidamente. A primeira delas, na área, no vínculo que se estabelece entre agentes políticos, agentes públicos, nós precisamos reconhecer que cada um tem que fazer a sua parte. Isso me parece também extremamente delicado, porque assim como o Supremo ora diz que está fazendo a parte que não caberia a ele, e faz, e o fez na política, ele fez uma série de intervenções sobre isso. E não raras as vezes o Legislativo espera do Supremo, do Judiciário, que solucione um problema que ele tem que resolver. Mas isso não é só problema em Brasília, isso é nos nossos locais mais próximos das nossas cidades. Ou seja, quem precisa fazer o que deve fazer, não o faz. O vereador, e aqui estou falando da Matheus, sei que é um vereador ativo, o vereador não faz o seu papel principal na gestão pública, que é até melhorar o desempenho do prefeito, que é fiscalizar. Nós vivemos isso. E a sociedade não cobra, nem do vereador e nem do prefeito. Logo, não teremos condições de cobrar do governador e muito menos a nível nacional. É lógico que existe, sim, todo um interesse econômico sobre toda essa crise e alguém está ganhando com isso, e ganhando muito com isso. Não dá para esquecer que existem razões econômicas para sustentar as reformas. Mas quem está no poder, ele só é bruto na tomada do poder. Depois, para manter e para não sair, ele é inteligente. Os mesmos ministros do STF diziam que não poderiam intervir nas questões políticas, foram os que se negaram a analisar uma prova que determinaram a prova. E aqui falo do TSE.
E vou falar do nome A do decisão ministro. da chapa Temer, Dilma Veja, Temer, né? ele determinou a dilação probatória, ou seja, ele determinou a busca daquela prova, aquela certeza, ou pelo menos elementos que pudessem fornecer aquela informação. E quando recebeu essa informação, ele disse que não podia olhar. E isso as pessoas comuns ficam preocupadas. Por quê? Porque o judiciário, nesse aspecto específico, e nós poderíamos citar vários outros, julga por política. Isso. E não por princípio. Exatamente. É uma crítica que vem sendo feita, não de hoje, a vários julgamentos do judiciário. As decisões são políticas e não jurídicas. E isso, por quê? Porque o político há outros interesses que não o meramente jurídico. Né? Mas esse marco está também levando uma sensação de aprisionamento, ou seja, nós estamos no sentido reféns desse processo. E eu estou falando reféns por quê? Perfeito. Porque nós não encontramos, pelo menos depois da cortina, que possa haver alguma coisa que seja garantia, que seja segurança, que seja estabilidade, mas principalmente uma palavra que quando faltas, é falado muito, confiança. Nós estamos numa crise grande de confiança, porque nós chegamos a tal ponto de não acreditar que do outro lado possa ter algo que possa ser melhor. Veja, eu não estou fazendo uma referência de idolatrias de pessoas. Estou falando sobre processos que possam fornecer essa relação de confiança. Mas há uma necessidade de que as pessoas, em todos os lugares, Omar, e principalmente no lugar que ele é mais relevante, mais importante, que é na sua cidade, se envolva efetivamente com as coisas que são suas. Nós não nos envolvemos, nós queremos que a solução seja do outro. E é muito fácil nós falarmos da solução que o outro tem que trazer. O senhor acha que o caminho, a solução para essa crise toda está nesse viés que o senhor coloca? No individual? No envolvimento do indivíduo com as questões coletivas e da sociedade. Começar de esse é um processo, na esse base, é um esse é o processo. Por quê? Porque tem dois processos que sangram os recursos públicos, que é o desperdício e a corrupção. Eu não sei qual dos dois é mais grave. Por quê? Porque a corrupção e o desperdício, e isso nós estamos falando inclusive de inteligências, né? É a falta dos mínimos existenciais, dos necessários para que as pessoas possam ter uma condição de dignidade. As pessoas têm que compreender de que se não se envolver com a questão política, no processo político, estabelecer o diálogo e participar do diálogo, a carência vai ser direta. Quem primeiro entra na crise é quem mais precisa. Quem recupera na saída da crise é quem mais... Ou seja, é o último. Normalmente quem causou a crise, né? Basta ver 2008. Exatamente. Os trabalhadores pagam a conta que é do sistema financeiro. E isso é real. Isso não dá para esconder, não dá para deixar de referir. Agora, é importante que as pessoas se envolvam com as suas questões e não acreditem que o problema só está no outro. Né? E eu não tenho condições de fazer as grandes e necessárias transformações nos espaços que eu sou relevante. Mas eu gostaria de frisar só uma coisa que eu acho fundamental numa democracia. Já disse um ministro da Suprema Corte americana que a luz do sol é o melhor detergente. Eu acho que a gente pode usar essa frase de efeito para várias realidades. E conseguir compreender essas coisas, doutor Alcindo, exige das pessoas talvez muito mais do que hoje elas possam ter. Nós vivemos numa sociedade que sempre foi estratificada, hierarquizada e que submeteu o pouco de sociedade civil que a gente tinha por conta de uma tradição histórica de 400 anos da escravidão. A escravidão talvez seja a instituição que nos marca como nação, como sociedade. Exatamente porque diferencia pessoas, os que podem e os que não podem. Isso é muito claro na sociedade brasileira. Né? Superar isso demanda não só vontade, demanda condições objetivas para que isso seja feito. E numa democracia, talvez, a imprensa seja aquela instituição que melhor possa fazer isso na medida em que cubra os fatos da vida, debata de uma maneira racional e plural o que vem acontecendo. E, lamentavelmente, a imprensa brasileira tem se mostrado muito aquém das suas responsabilidades. Porque ela participou do jogo do impeachment e não participa hoje. Que talvez seja muito mais grave a realidade que a gente vive hoje, sob o ponto de vista da responsabilidade pessoal, do que a gente viu no ano passado. A imprensa,
o debate que a gente está fazendo aqui sobre economia. Quem de nós viu na grande imprensa esse debate? Ele não existe. Ele não existe. Quando se fala em reformas, reformas são inevitáveis, senão o Brasil vai quebrar. Isso é verdade mesmo? Com a negativa de analisar os dados, né? Exatamente. Não há discussão sobre os dados. Veja que o nosso debate ele é muito profundo para que a gente possa efetivamente avançar para uma sociedade que faça a democracia funcionar. Não é com todos os seus defeitos, mas que faça funcionar. Seria a radicalização da democracia, como o senhor tem defendido? Sem sombra de dúvida. Tocqueville já dizia que o poder, a história do poder é a história do esfacelamento do poder, ou seja, da diluição disso. Eu não vejo saída que não a saída da radicalização democrática. Numa sociedade democrática que tenha garantias, que tenha básicos de convivência e de vida para todo mundo. Não há saída para isso. Não fazer isso será fazer o que nós fizemos sempre até hoje. Doutor Luiz Cristiano, aproveitando já que a gente está nos minutos finais do programa, o senhor acredita que a Câmara dos Deputados vai aceitar a denúncia contra o presidente? Não acredito, porque Temer não sairá porque vem cumprindo o seu compromisso com o mercado. Isso. Se ele perder as condições de fazer as reformas, ele cai, para se colocar outro síndico no lugar. O que está por trás de todo esse jogo mesmo. É o interesse econômico, claro, de apropriação da poupança previdenciária pública, de diminuição de direitos dos trabalhadores, de amplificação do lucro dos empresários, porque nessa crise, em algum lugar, tu precisa aumentar lucro. No Brasil, se escolheu o aprofundamento da exploração. Então, eu não acredito que vá haver qualquer tipo de mudança enquanto essas reformas estiverem indo para frente. Matheus, você que representa, na verdade, um partido que está dando apoio ao governo, não é? Você acredita também que a decisão da Câmara vai ser por manter o presidente? Eu acredito que a decisão será por manter, exatamente pelo motivo que falei antes, porque as instituições vão levar naturalmente a analisar a questão não somente sobre a responsabilidade democrática do governante, que é o que deveria ser discutido. A discussão vai levar, inevitavelmente, já que a troca do governante impõe também a troca do presidente da República, que controla todas as instituições, inclusive o rumo da política econômica, né? E não deveria ser assim, sendo o mercado uma instituição independente, deveria ser um mercado trabalhado pelas lógicas de consumo da comunidade. Agora acaba sendo ele determinado, inclusive, pelos interesses sociopolíticos que apoiam o presidente da República. Acredito que a denúncia não ocorrerá, que a denúncia não será acatada. Agora, o que eu gostaria de frisar nos minutos finais é que, de fato, se nós não propusermos, e parabenizo até os colegas pelo debate, agendas positivas e discutirmos alternativas para esse cenário político caótico, nós teremos provavelmente no futuro que voltar aqui para debater um terceiro nome, porque os partidos se alteram no poder, os candidatos se alteram e o modo de fazer política não é diferente. Inclusive, vejam, caros colegas, gostaria até da opinião de vocês que são mais experientes que eu por atuarem há mais tempo na seara pública. O próprio presidente Lula, quando ingressou na presidência da República, acabou se rendendo às lógicas do sistema político. Por quê? Não porque era uma pessoa do mal ou do bem, acho que isso a discussão é além disso. É porque o sistema político, principalmente por possibilitar a cooptação de instituições suprapartidárias, o Estado, as Forças Armadas, o controle da Corte Suprema, colocando ela na mão de partidos, sejam eles da esquerda ou da direita. Está contaminado e contamina também. Contamina todo o sistema. E se nós não tratarmos desse problema central, vejam, até problemas que nós sabemos que são necessários de serem enfrentados. Crise na Previdência, reforma trabalhista. Todos sabemos que reformas são necessárias. O que nós discutimos são quais reformas. Agora, quando os proponentes dessas reformas são pessoas já marcadas por um viés ideológico partidário A ou B, metade da nação não irá nem concordar com a pauta de discussões. Doutor. Então, acredito que, e finalizando, claro, e colocando a palavra à disposição do colega doutor Alcinto, para que nós possamos cumprir qualquer agenda positiva de construção de um país, uma reforma política que, em primeiro lugar, torne o Estado separado dessa cooptação feita pelos partidos no governo. Doutor Alcindo, já encaminhando para o final. Eu lembro de um diálogo que eu tive com um colega meu e amigo da Espanha, e ele dizia que, independentemente de quem assumisse o governo na Espanha, se fosse do Partido Socialista ou Partido Liberal, a política econômica não se alteraria. Aqui nós estamos vivendo um processo seguinte, que as razões econômicas prevalecem sobre isso e mais, estão mantendo uma relação política sem alteração.
Eu creio, Zumara, que além das razões que o doutor Cristiano trouxe e a que o Matheus referiu, a Câmara não vai aprovar, não só por essas razões econômicas, porque tem o apoio desse grupo econômico que está mantendo, grupos econômicos, é porque também grande parte dos deputados federais estão envolvidos em processos que também ficam expostos a uma situação de constrangimento, no mínimo, para dizer no mínimo. E isso faz com que nós tenhamos também uma necessidade de que haja uma renovação, sim. Eu tenho dito uma oportunidade, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, com as mesmas pessoas e com os mesmos fundamentos, os resultados serão exatamente os mesmos que estamos criticando hoje. Professor Ginés. Até pegando um pouco do gancho dos elementos do discurso do vereador Wesp, eu acho que é importante a gente começar a discutir hoje a necessidade de uma reforma política. Ela talvez seja a reforma mãe de todas essas reformas, no sentido de, inclusive, resgatar a credibilidade na política, né? Eu não acredito a política funcionando sem os partidos políticos. Eu sei que há possibilidade de que outros mecanismos construam a política, mas, como eu disse antes, os partidos políticos, embora tenham se tornado, uma grande parte deles, organizações criminosas, isso está claro, está evidente, né, nos fatos que nós acompanhamos, mas a importância de nós repensarmos, de fato, o presidencialismo no Brasil. No caso brasileiro e também da América Latina, o presidencialismo é muito refém de um dos aspectos mais nocivos que eu chamo do messianismo político populista. Talvez os maiores representantes desse messianismo político populista no Brasil tenha sido Getúlio Vargas, que se manteve no poder por 15 anos de forma ditatorial. Qual vai ser a decisão na Câmara? Sim. Quanto à decisão da Câmara, sem dúvida nenhuma, eu acredito que os interesses econômicos vão prevalecer. O Temer vai continuar até o final deste mandato, sangrando, né, na sala, evidentemente, mas assim, porque ele é estratégico no sentido de bancar essas reformas, né? E, portanto, a economia segue a mesma lógica, né? A política contamina a economia. Nós vamos, infelizmente, aí, comprometer toda e qualquer possibilidade efetiva e concreta de retomada da atividade econômica num cenário de incertezas e de volatilidade do mercado. Tá certo. Eu gostaria de pedir desculpas porque a gente acabou estourando o tempo, mas vamos ter mais oportunidades para tratar novamente desse tema. O Estúdio 4 fica por aqui. A gente volta na próxima semana com outro tema que é importante de ser debatido com a comunidade. Até lá.